Palestra que trata de análise e recuperação de crédito. Conosco aqui o presidente da CDL, que está organizando este evento, Paulo Silvestro, sempre bem-vindo, bom dia. Eu que agradeço, bom dia Marlene, Milene, a todos os que nos ouvem. Realmente é um tema muito importante aí para essa semana a gente começar os trabalhos de discussão aí na CDL, né? Muito bem, dia 19, essa palestra aqui em Sorriso. Perfeito, dia 19, agora quinta-feira, às 19 horas, né, na CDL, no nosso auditório, a gente está trazendo um consultor do SPC Brasil, né, o Gustavo, que ele é um especialista no crédito. Né? O crédito nada mais é do que o equilíbrio entre vender e poder receber. Então, saber realmente entender quais são, né, as políticas do crédito, aquilo que envolve, né, o crédito para podermos receber, é muito importante aí que todos os lojistas, os empresários fiquem atentos a esse tema, que é um tema relevantíssimo, né? Nós estamos vivendo, né, Marlene, num momento que a gente precisa expandir, crescer, e para a gente poder crescer e expandir, a gente precisa vender. Só que além de vender, a gente precisa receber. Vender com segurança. Vender com segurança. Então o crediário é muito importante para que a gente possa expandir vendas e crescer, né, ampliar o nosso portfólio, mas a gente precisa analisar o perfil do nosso consumidor, quem é o nosso cliente, que técnicas que a gente tem que empregar. Então o Gustavo é um especialista nesse tema e vem justamente para debater, né, esses assuntos relacionados ao crédito e também sobre a recuperação do crédito, né, naqueles casos que já está inadimplido, né, o cliente já está inadimplente, vamos dizer assim, a gente tem técnicas também de como fazer essa recuperação, como desburocratizar, né, esse crédito estressado que a gente fala, né, que é aquele crédito que já, né, já está esgotado, vamos dizer assim, as tentativas, né, de conciliação, né, as notificações prévias, então ele é um crédito estressado já diante, né, da nossa carteira, e a gente tem que ter técnicas também de como fazer essas negociações para que a gente possa, muitas vezes, reativar o cadastro desse cliente, desse consumidor, e tê-lo de novo como freguês, né, como cliente aí nos estabelecimentos. Só fazer uma ressalva aqui, presidente, não estamos falando aqui de nada ligado ao Poder Judiciário. Quando fala em recuperação de crédito, o povo já tem isso na mente, então vamos fazer uma separação aqui para ficar bem claro. Perfeito, não estamos falando do judicial, né, aquele crédito estressado judicialmente lá, que a gente já está num litígio, né, aqui a gente está falando do extrajudicial. Além de nós conhecermos o produto, conhecermos o cliente, a gente precisa conhecer as técnicas que a gente emprega, né, na hora de oferecer esse crédito. Então, eu vou vender no crediário parcelado, né? Eu preciso entender, muitas vezes, de limite, né, qual é a capacidade de pagamento desse cliente, desse consumidor. E aí, então, essas técnicas vêm justamente para auxiliar o empresário aqui de Sorriso, no sentido de oferecer a melhor condição possível de venda e de recebimento, né? Então, é um tema bem relevante que está aí realmente sendo discutido, e a gente vai, além de uma palestra, também contar com o Gustavo aqui durante toda essa semana para orientações específicas aí daqueles empresários que queiram se aprofundar um pouco mais no assunto. Perfeito, evento gratuito, inclusive essa palestra, presidente. Perfeito, um evento gratuito, Marlene, só que a gente tem uma questão pontual lá, que é espaço físico. Limitação. Então a gente pede que todos, né, os empresários agendem com antecedência, liguem lá na CDL, façam a reserva, né, da sua vaga lá, para que a gente possa comportar e acomodar todos aí de uma maneira bem satisfatória. É dirigido especificamente para quem? Para o dono da empresa, para o financeiro da empresa, qualquer um deles? Como é que é? Geralmente o empresário, ele tendo esse conhecimento, ele vai encaminhar alguém do setor específico do crédito, né, do crediário, né, um responsável lá, diretamente por aprovações, aquele que está diretamente ligado, né, análise de crédito. Análise de crédito. Então ele vai analisar e aí geralmente alguém vai tomar a decisão, é o dono, é ele mesmo, ele vai ter uma alçada, né? Então é mais direcionado para essas pessoas. E para o empresário, de uma maneira geral, ter conhecimento, né, do que fazer, quais são as ferramentas que ele pode utilizar para conceder um limite de crédito, né, ou de recuperar esse crédito eventualmente. Eu estava coincidentemente hoje ouvindo, inclusive, uma fala de um especialista nessa questão de gestão financeira. Então, eu vou perguntar aqui, pela sua experiência, é possível, é muito difícil recuperar o crédito ou é possível recuperar o crédito? É possível, a gente tem que criar políticas atrativas, né, porque geralmente quando a gente está numa inadimplência, há uma tendência natural de um afastamento, tanto do cliente quanto muitas vezes do próprio empresário. E é ruim para
para os dois. E aí é ruim para todos, né? Perfeito. E um dos grandes impactos, né, o grande desafio da recuperação de crédito hoje no Brasil, de uma maneira geral, é a falta, muitas vezes, da educação financeira do próprio cliente ou do próprio consumidor, né? A burocracia da negociação são pilares aí do desafio da recuperação do crédito, né? A dificuldade, muitas vezes, de localizar o devedor, né? Por falta de atualização. Outro ponto, por exemplo, juros elevados, multas elevadas, né? Isso pode afastar as partes e aí a gente ter realmente uma dificuldade, né, de trazer de volta esse cliente e de fazer uma boa negociação. Então vai ser ali passado bastante dicas, né, em relação a isso também. Porque a inadimplência, uma vez que ela ocorre, né, tende-se a notificar, a PROCON, aquela coisa toda, né, notificações extrajudiciais, proteção do crédito lá no banco de dados, né, do Sim. SPC, enfim, e tudo mais. E aí a gente tenta também recuperar esse crédito fazendo campanhas, né, Sim. de atração dos devedores para essas negociações. Para o empresário é extremamente importante ter conhecimento de quais ferramentas ele pode utilizar para isso, repassar para a sua equipe para realmente aproveitar isso, né? Porque de repente eu não ofereço, mas o meu concorrente vai negociar, ele vai, né, ter a oportunidade de vender o que eu não estou vendendo porque o cara me deve. Sem dúvida, sem dúvida. Ferramentas, né, campanhas, projetos que a gente possa estar elaborando, né, desenvolvendo, estar próximo dessas técnicas faz com que a negociação se torne mais leve, né? A gente tenha menos conflito, menos problemas com o judiciário. Inclusive é uma das grandes prerrogativas que a gente utiliza, né? Não judicializar o que Não for judicializar, possível. Perfeito. fazer as negociações, as conciliações sempre de uma maneira extrajudicial, né? Chamando, conversando, criando campanhas, envolvendo, né? Campanhas de rádio, enfim, que possa ajudar a trazer de volta esse cliente que muitas vezes está inadimplido, né, inadimplente, e aí ele não volta porque ele tem receio, porque ele tem, às vezes, uma burocracia, ele tem juros, né? Sim. Então dá para negociar com juros mais em conta, redução de multas e penalidades, e a gente ter aí, passar por essa fase difícil, né? Que às vezes não é nem porque a gente quer, né? A gente atrasa muitas vezes ali a parcela, né? Porque às vezes eventualidades, acontece, né? Um problema de saúde, alguma coisa, e a gente entender tudo isso faz com que a gente tenha realmente a proximidade dos clientes. Como representante de um setor importantíssimo como é o comércio, né, o lojista, o dono de empresa, e pela sua experiência também, considerando a não tão eficiente educação financeira dos brasileiros, o senhor acredita que o primeiro passo aí na negociação deve partir do empresário? Deve partir do empresário, sabe? Porque o empresário, ele é o condutor, ele é o que direciona, né, esse modelo, tanto na hora de vender, como aprovar o crédito, como também, às vezes, numa inadimplência, provocar, né, essa negociação. O problema, de uma maneira geral, aqui a gente não está falando especificamente de um público, é gastar mais do que ganha. A questão da educação financeira, né? Que aí vem para a educação financeira e cria realmente essas inadimplências indesejáveis, né? Então o empresário, ele precisa vender, precisa expandir, precisa crescer, mas ele precisa entender dessas políticas de crédito para que possa fazer de uma maneira muito adequada e satisfatória e que mantenha assim o cliente também ativo na sua carteira, né? E todos saem ganhando, E todos saem ganhando, perfeitamente. Muito bem. Como é que faz essa inscrição então, presidente? A gente precisa ir para o encerramento aqui já do nosso tempo. Ótimo. Ligar na CDL, né, pelos nossos canais, pelos nossos telefones, no WhatsApp, também lá nas nossas páginas, né, do site, enfim, fazer esse cadastro prévio lá com alguém lá da área comercial, né, da CDL, agendar lá as vagas que ainda tem disponível, que são poucas, tá? É para associado apenas ou é para o geral? Para o comércio geral, Marlene, todo mundo, tá? Perfeito. A gente não, nesse momento, a gente quer ajudar todo o segmento, né? Lojista, enfim, de uma maneira geral. Então, ligar, agendar, fazer a reserva e aí comparecer, que vai ser realmente de extrema valia. Muito pesados os temas aqui, pelo que eu vi, e principalmente avançando, o uso efetivo do score. Muita gente nem sabe como é que está o próprio score, que dirá saber fazer o uso comercialmente disso, né, presidente? Cadastro negativo, cadastro positivo, né? Toda essa sistemática vai ser tratada de uma maneira muito clara e muito transparente para todos lá. Perfeito. Muito obrigada e sempre às ordens para trazer informações relevantes como essa aqui. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Reforçando que o evento é gratuito na sede da CDL Sorriso, Rua do Bosque 314 Centro, nessa quinta, dia 19, às 19 horas. Quarta, não quinta, né? Quarta-feira, dia 19. É isso? Quarta-feira, pelo calendário aqui é quarta-feira. É dia 19 mesmo, então é quarta. Perfeito.